por Linderman há mais de 30 anos atrás. O interessante, quando eu comecei a fazer implante, só se fazia implante de carga imediata. Depois é que veio o conceito, como havia muito fracasso, porque não se conhecia mecanicamente a prótese como funcionava, então resolveu-se esperar que houvesse a regeneração óssea. A carga imediata, ela está baseada em dois fundamentos. Primeiro fundamento é retenção primária, forte, acima de 30, 40 newtons, e olha, quanto mais você tiver retenção primária, melhor. O segundo fato é como é que essa superestrutura protética ela vai estar esplintada, né? Então isso é que vai dar fundamento ao conceito da carga imediata, né? O implante deverá também estar na posição protética correta, né? Não adianta você querer fazer alavancas com esse implante no espaço. Então vocês veem aquele caso, a restauração funcional plenamente restabelecida, onde você observa aqui o lateralzinho e o canino, ele ter toda a saúde biológica aqui com papila natural, né? E a grande gengiva inserida. Mas isso o paciente já tinha. Eu não criei papila nesse paciente, eu não criei gengiva inserida nesse paciente. O duro é quando você tem que criar isso, né? Então esses são conceitos básicos. Basicamente também, eu creio que vocês já viram isso, mas não custa nada a gente dar uma repetição antes de a gente entrar no âmago da matéria hoje. Nós vamos classificar macroscopicamente o osso do paciente em 4 tipos de densidades distintas, né? Então esse tipo de classificação foi preconizado por Zarb em 1985. Então ele, observando seus pacientes, ele viu que você tinha 4 tipos de densidades ósseas e também 5 tipos de padrão de perda óssea, e ele criou uma classificação, o que é aceita hoje mundialmente, certo? Foi uma pesquisa realizada em 1985 e que hoje virou nomenclatura. Então você vê aqui um osso, como a gente trabalhou com o osso daquele rapaz que eu reabilitei, era um osso desse tipo aqui, com volume ósseo e qualidade óssea, mas ao passar do tempo, você vai perdendo estrutura óssea até você ter uma maxila totalmente atrófica e sem nenhum tipo de estrutura óssea. Então como é que você vai colocar um osso aqui, um implante aqui, onde você não tem estrutura óssea? Como é que você vai reabilitar um paciente com uma estrutura óssea desse tipo, né? A mesma coisa na mandíbula, né? Você perde osso em altura, né? E você perde osso também em espessura. Então na mandíbula você tem, quando você recém extrai um dente, você percebe uma mandíbula com grande volume ósseo, mas com as próteses móveis que o paciente vem colocando com o tempo, ele vai perdendo substância óssea em altura e espessura, ao ponto de você ter somente o osso corticalizado. E como restaurar isso? Então eu estou falando para vocês de princípios e conceitos básicos, que eu não quero me deter muito nessas questões, né? Então você vê aqui o osso tipo 1, é um osso que tem muita cortical óssea, quase ou nenhuma estrutura medular. O osso tipo 2, que eu diria que esse osso é o osso por excelência para se trabalhar na implantologia, que é um osso que é um mix de estrutura cortical com estrutura medular, é um osso bem vascularizado. O osso tipo 3 é um osso basicamente encontrado em maxila. Normalmente na maxila a gente não encontra o osso tipo 2, normalmente é um osso tipo 3. É um osso muito esponjoso, aquele osso lá de taberculado de antro, de maxila, não é? É um osso que é muito rico, muito bem vascularizado, mas muito pobre no que se refere a cortical. E o osso tipo 4, ele quase não tem cortical óssea, é o inverso do osso tipo 1, é um osso muito mole, é um osso de difícil trabalhar, é um osso que muitas vezes, quando eu pego um osso desse tipo, eu boto broca piloto junto com implante. O próprio implante é um macho de tarraxa, para poder ter retenção primária. E às vezes eu não consigo nem 20 newtons. Eu entrei com uma boca de 2 milímetros e já entro com implante, porque é um osso de difícil trabalhar. E outra coisa, sangra muito, porque ele é muito vascularizado. Então, voltando à classificação das densidades ósseas,
Eu creio que você deve ter visto isso na aula passada, né? O osso tipo 1 é considerado o compacto denso, o tipo 2 é o compacto poroso, o tipo 3 o taberculado grosso, o tipo 4 o taberculado delgado. Eu vou passar isso rápido por entender que isso você conhece, né? O osso do tipo 1 é um osso muito denso, é um osso composto quase exclusivamente por osso compacto cortical, isso nós já comentamos, possui um sistema de nutrição relativamente reduzido comparado às outras categorias ósseas. O osso tipo 2, aqui eu também já comentei, é um osso excelente para se trabalhar, é um mix de osso poroso e um meio a meio de medula e cortical. Nesse tipo de osso oferece excelente cicatrização, né, rígida, e a osteointegração é muito previsível. Observe que eu vou usar a terminologia osteointegração. Vou andar na contramão do que a maioria dos autores falam, osteointegração. Por que eu entendo que gramaticalmente o nome é osteo e não ósseo? Qual é o nome da matriz da célula óssea? Osteócito, osteoblasto. Um tumor ósseo, como é que chama? Osteosarcoma, não é osteoma. Então toda patologia óssea e toda matriz de célula óssea, o prefixo é osteo, não ósseo. Eu creio que na implantologia usa-se muito o termo, em toda a literatura que você pega, você não vai ver o nome osteointegração, mas sim osteointegração, porque foi traduzido do espanhol. Os primeiros livros de implantes editados no Brasil eram livros que eram traduzidos do inglês para o espanhol e depois do espanhol para o português. Então, a ossificação ficou integração, né? Eu só uso osteointegração, por entender gramaticalmente que está mais correto, mas isso é outra briga. O osso tipo 3 é aquele osso que é muito poroso, né? Mais delgado, taberculado ósseo, eventualmente poderá ser encontrado a cortical tipo 2, né? E obviamente com um suprimento sanguíneo muito grande. E o osso tipo 4, eu já falei para vocês, é um osso extremamente poroso e com pouca cortical óssea. Bom, então vamos ver o osso tipo 1, o compacto denso. A vantagem dele seria a retenção primária, sendo que o seguinte, eu já perdi muito implante, muito, não foi pouco não, de pegar um osso tipo 1, ele pegar 80 newtons e eu perder o implante. Eu disse, como é que você perde um implante que tem uma retenção primária excelente? Porque ele não teve vascularização, não houve nutrição para a reparação da célula óssea. Porque na hora que você abre um alvéolo cirúrgico, o organismo está entendendo aquilo ali como um trauma, como uma agressão. E a gente vai estudar e vai discutir muito sobre isso. A reparação óssea, ela começa a partir de uma agressão. Só pode haver reparação óssea após um trauma, após uma agressão, certo? Então, a grande desvantagem é isso que é baixa vascularização. Se tem baixa vascularização, então tem baixa defesa, né? Então, outra desvantagem, geralmente escassa altura óssea, quer dizer, a altura óssea dele é pequena, normalmente ele só tem a cortical basal. O indivíduo, quando nasce, ele nasce com um tipo de osso, que é o osso esquelético, é o osso basal. O osso alveolar é uma característica do dente. À medida que esse indivíduo ele vai desenvolvendo e vai começar a surgir os primeiros dentinhos de leite, começa a surgir com o dentinho de leite a estrutura de osso alveolar. E depois que vem a muda, que ele troca os dentes de leite por dente permanente, esse osso alveolar ele vai crescer mais e mais. Então o osso alveolar, ele nasceu com um dente, e na hora que você arranca o dente, o organismo não precisa mais de você, começa a tirar. Então,
O indivíduo só tem osso alveolar na presença de dente. Obviamente, pós-extração, e alguns meses depois, ele mantém ainda aquela estrutura de osso alveolar. Mas isso passa a ser desnecessário para o organismo. É por isso que ele tem aquelas perdas ósseas que a gente viu, não é? Essas perdas ósseas. Então, deixa eu voltar aqui mais uma aqui que eu passei. Então aqui é o seguinte, ó. O tipo 2 você tem como grande vantagem estabilidade primária, boa tendência à cicatrização e bom preparo alveolar, certo? E desvantagem nenhuma, é o osso por excelência, o osso tipo 2. O osso tipo 3, tudo isso nós já vimos. E o osso tipo 4 é o osso só de esponja, não é? Bom, então, aquilo que eu estava falando para vocês, o indivíduo, e vocês estão vendo aqui o indivíduo que ele isso aqui é de um crânio, mas vocês observem aqui toda a estrutura óssea alveolar intacta, não é? Porque recentemente foi perdido esses dentes. A partir do momento que você vai tirando esse dente, esse osso alveolar ele vai desaparecendo. Veja aqui, ó, essa estrutura aqui que antes ele tinha osso até aqui, ó, isso aqui tudo foi perdida, não é? Então vocês veem aqui no esquema uma maxila, ela totalmente sadia no aspecto de estrutura óssea, com todos os seus dentes implantados no alvéolo, e a partir do momento, uma mandíbula também, onde você vê aqui uma boa e excelente altura óssea, porque faz pouco tempo que esse paciente perdeu os ossos, né? Eu quero chamar a atenção a uma coisa aqui. Tomem cuidado, principalmente vocês que estão começando agora com a implantologia. Normalmente, implante na região dos molares. Isso aqui é chamada linha miloioideia, né? Aqui passa o nervo miloioideu. Eu já tive que socorrer um colega com uma hemorragia enorme aqui no miloioideu, na artéria miloioideia. E esse osso, quando vocês olham por cima, ele é dessa largura, tem 1 quilômetro de largura. E vocês olham na radiografia, vocês vão ver uma altura excelente. E vocês poderão, na hora de colocar o implante vazar por aqui, ó. Diga aqui. Como? Tomografia, certo? Através de um bom planejamento. Mas é muito comum, eu já perdi implante em situação, a confiar no meu taco, né? A gente olha a radiografia panorâmica, aí você vê uma altura óssea, eu digo, rapaz, dá para meter um 15 aí. O nervo dentário está a 10 km de profundidade, ele parece o pré-sal, está lá embaixo. Se olha o osso aqui, eu digo, rapaz, dá para meter um implante de 6, né? Aí com menos de 10 milímetros, o implante foi embora. Então, através de uma tomografia você pode prevenir esse tipo de acidente. Como você resolveu esse? Porque uma hemorragia ali você vai contar. A hemorragia que aconteceu com um colega, pinçamento. E interessante que esse caso desse colega foi em curso, ele veio de São Paulo ministrar um curso aqui em Recife. E ele foi fazer uma cirurgia demonstrativa. E ele pegou um colega nosso, dentista, para fazer a cirurgia. E no momento da demonstração, ele seccionou a artéria miloioideia. E eu era aluno desse curso. E nesse dia eu não fui para a aula. Aí eu estava vendo uma corrida de Fórmula 1, na época do... O Nelson Piquet bateu. Aí eu fui, meu Deus, sabe uma coisa? Eu vou lá para a faculdade, estou fazendo nada aqui. Aí quando eu cheguei lá, tava os colegas todos preocupados, querendo lá já levar o colega, que ele já estava desfalecendo. Uma hemorragia muito grande. Porque ele já era idoso, o colega era idoso, tomava medicação de controle hemorrágico. Então estava sendo um negócio terrível, ele não conseguiu debelar. Aí eu abri lá, pincei e acabou a hemorragia. Deu, puxando e tal, Deus ajudou também, né? Mas ocorreu isso.
Tá, bem profundo. Inclusive o paciente já tinha perdido muito sangue, foi uma coisa até desagradável, porque os alunos ficaram querendo... um acidente ocorre com qualquer um, entendeu? Isso aí já aconteceu comigo, alguns acidentes, e só quem não comete é quem não faz, certo? Mas ocorreu... O senhor falou, salientar que você tem que saber o trajeto das artérias, principalmente tecido mole. Em um acidente como esse, você vai atrás, cobrindo o tecido todo, e dá tempo do colega aspirar para você poder abrir e pensar. Você tem que saber o trajeto da artéria. Mas o acidente, ele ocorre, não é? A gente, às vezes, e só ocorre quem sabe. Não é o trajeto, o cara e só ocorre quem sabe fazer, né? Não é por causa do acidente. Eu sei. A anatomia é fundamental. Então a gente está vendo aqui, ó, a estrutura óssea de uma pessoa com toda a estrutura dentária bem articulada, bem definida, né? E a partir do momento que ele perde todos os seus dentes, ele começa a ter perdas ósseas, ó. O alvéolo, ele começa a surgir, ele começa a desaparecer, ó. Vocês estão vendo aqui primeiramente na mandíbula, né? E essa deficiência óssea depois na maxila, ó. O osso alveolar desaparece e vai ficar igual quando ele era um bebezinho, né? Ainda não voltou. Não, aí foi para frente, tudo bem. Pronto. Então o que é que ocorre? Aqui é total perda. Eu já tive casos de paciente disso já está em fossa nasal. E não é raro acontecer isso. Quem faz implante sabe que pega paciente sem essa estrutura óssea e já com estrutura nasal praticamente, a fossa nasal praticamente comprometida. Né? Você sabe muito bem disso, que é muito comum isso. Né? Como eu já peguei também, a irmã de um dentista que veio para mim, inclusive quem tem um trabalho desse, até a Nádia, foi publicado até no Journal, ela pegou um paciente com uma mandíbula com 6 milímetros de espessura, 6 milímetros. Né? A colega nossa que faz implante, ela publicou esse caso e foi até, apresentou esse caso até para Nova York, né? Foi convidada pela Nobel e tal. Então existem situações de alto grau de perda óssea, né? De você pegar de alta mutilação, e fica difícil do profissional, que o paciente vê televisão, vê propaganda, faça uma reabilitação oral em 72 horas e tal. O paciente vê muito desenho animado, ele vem cobrar isso de você. E muitas vezes você não tem como resolver, não. Ou de difícil solução, ou de um prognóstico complicado. Então é preciso ter muito cuidado e cautela com situações de alto grau de dificuldade. Porque a cobrança do paciente é grande. Ele já chega com um artigo do jornal, às vezes um artigo